Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal de política internacional em formato de podcast. Parceria aqui da casa com o site homônimo, tocado pelo irmão de outra mãe, Felipe Nobre Figueiredo. Ei, meu caro Matias, minha mãe talvez goste mais de você do que de mim. Tô brincando. Revelações, brincadeiras à parte. Mandar um abraço aí para todo mundo que gostou do último programa, que comentou sobre o último programa, que teve o Alexandre Vidal Porto. Felizmente apenas feedbacks positivos, pelo menos até agora. Ainda dá tempo de darem seu feedback sobre o programa anterior, mesmo ouvindo esse daqui. Algumas pessoas comentaram sobre o Bernie Sanders, nós falaremos disso na notícia mais à frente no programa, podem controlar a sua ansiedade. Manda um abraço para todo mundo que comentou que faz guerra de mamonas ou fez guerras de mamonas, incluindo com vários. Incluindo com estilingues, né? Como aí é nível hard. Como por exemplo o Reginaldo, que hoje ouve a gente enquanto joga RPG. O Rafael Assis disse que tem uma nova rotina, que é ouvir o Xadrez Verbal indo para a faculdade. Mandar um abraço também para a Nilda Alcarinque. O nome dela é um nick, porque é uma expressão em élfico do Senhor dos Anéis. Eu sabia disso, mas eu não sei a pronúncia. Porém, ela conheceu a gente pelas participações no Anticast. Ela sempre ajuda na divulgação, sempre compartilhando no Twitter. Então, mandar um abraço para ela e desculpe aí a pronúncia provavelmente errada do nick dela. A Bárbara Mesquita escreveu um comentário bem legal lá no site do Xadrez Herbal. Ela vai cursar Relações Internacionais depois de largar Química. Ela disse que Ela vai tratar de armas químicas. Meu Deus. Ela disse que nós lembramos ela do que ela realmente gosta, tal. Fico muito feliz por isso, embora, né, se você... Talvez nós tenhamos perdido a pesquisadora química que descobriria, não sei, a cura do HIV, né? Mas, né, fazer o quê? Mas enfim, espero que a Bárbara Mesquita, assim como várias outras pessoas que comentam sobre vestibulares, concursos, sejam muito felizes e fico muito feliz de poder ajudá-los. E finalmente, meu caro Matias, muita gente pediu na semana passada alguns comentários sobre política nacional, devido, né, ao depoimento do ex-presidente Lula, toda aquela questão que nós tivemos na sexta-feira, justo na sexta-feira de manhã. Sério? Então, né, como a nossa audiência é cada vez crescente, felizmente, é apenas um aviso, um disclaimer. Já tivemos pedidos desse, é uma coisa que, quem sabe, a gente faça bem para o futuro, porém, o Xadrez Herbal é um programa de política internacional, como diz a rima do nosso caro Matias, até porque esse é um vácuo que nós temos muito grande na imprensa brasileira, como foi apontado pelo próprio Alexandre. Né? Ao contrário da política nacional, que hoje você tem basicamente todo veículo de comunicação, qualquer veículo de comunicação faz esse tipo de cobertura. Nós temos coberturas independentes também. Então, apesar dos pedidos, ficamos felizes, né, que as pessoas queiram o nosso engajamento também nesses assuntos mais cotidianos, porém não é o momento, e o Xadrez Herbal Podcast é de política internacional, até porque, falando por mim, é o assunto que eu me sinto mais confortável para fingir que sei alguma coisa. E eu só queria fazer... vai ser um combo agora. Eu vou fazer uma errata, um meia-culpa e uma observação também de um ouvinte. Você vai se autoflagelar também, é isso? Não. A errata, o Bruno Brisson me corrigiu. Falou que na verdade o Brujeria é uma banda de death metal e grind. Ou grind, depende da pronúncia, né? Foi um tweet do Biratã Leal que ficou no meu inconsciente que me fez cometer um erro. Então por isso a meia-culpa também, porque o dia do jornalista é dia 29 de janeiro, mas o Biratã estava brincando com a situação que sempre tem o dia do jornalista, do repórter, do investigador, enfim. E também lá na página do Facebook, o Lucas Lopes Neves lembrou que outra nação africana que não foi colonizada foi a Libéria, mas daí
é um parênteses também, porque é um outro tipo de colonização. Que a Libéria era um protetorado dos Estados Unidos, né? Então colônia de ex-escravos, egressos, né? Então tinha essa questão de não interferirem na Libéria porque era um protetorado dos Estados Unidos. Então não é a mesma situação. E para os nossos ouvintes, o Biratã Leal, citado pelo Matias, é nosso ouvinte, um abraço para ele. É o Biratã, é o da família aquele que comenta beisebol na ESPN e tudo mais, para quem gosta. Passou por Tivela. Exatamente, né? Um abraço para ele. Segue na editora, né? Na F451, mas agora está no Outras Cidades. Mas, enfim, ele confundiu aí o Matias. Bueno, então vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, 6 de março. Bolívia construirá centro de pesquisa nuclear com apoio da Rússia. Os russos estão chegando. Estão aí do outro lado da fronteira. Abre o olho. Acorda, Brasil. O Sergei Kirienko, diretor da Rosatom, que é a principal corporação russa do setor, é uma das principais. Hoje ela é uma empresa de companhia mista, ou seja, ela não é uma empresa estatal russa, embora ela tenha interferência estatal, já que é uma tecnologia desenvolvida pelo Estado soviético, nem russo. Vão construir um centro de pesquisas nucleares em El Alto, perto da capital La Paz, com tecnologia russa e um custo de cerca de 300 milhões de dólares. O projeto vai ter questões de pesquisa médica também, será totalmente para finalidades pacíficas. E o Evo Morales declarou que seremos o último país da América Latina a ter um centro como esse. Já que, de fato, é um centro que inclusive vai ter tratamento para câncer, né? Que é algo que a gente esquece, né? Mas quando se fala, por exemplo, em radioterapia, estamos falando disso também. E, aliás, um abraço para Madame Marie Curie. Marie Curie, por conta da radioterapia. E que é a única pessoa do mundo que ganhou 2 Nobel em 2 áreas do conhecimento diferentes, física e química. O outro caso, o cara ganhou um da paz também. Ela ganhou 2 em 2 áreas de conhecimento diferentes, né? Isso no começo do século XX. Notícia da última segunda-feira, 7 de março. Netanyahu desiste de encontro com Obama e cancela viagem aos Estados Unidos. Vai rolar DR aí, hein? O que aconteceu é que assim, a versão israelense é de que o Netanyahu ele não quer interferir na corrida presidencial dos Estados Unidos, porque poderiam interpretar com um grau de correção que ele se encontrar com Obama nesse momento seria chancelar a política externa do Obama, especialmente o acordo nuclear com o Irã. Sendo que todos os principais candidatos republicanos de oposição ao Barack Obama dizem que assim, a primeira coisa que vão fazer quando tiverem a caneta na mão, se tiverem a caneta na mão, vai ser revogar esse acordo. Então Netanyahu queria evitar esse tipo de coisa, ou seja, ele quer também, ele acaba, ao dizer que não quer influenciar a corrida presidencial, ele não quer influenciar os democratas, ele quer manter o apoio aos republicanos porque é do interesse dele. A questão, e isso é perfeitamente compreensível, isso não é uma condenação, uma crítica, é algo pragmático. A questão é que a Casa Branca, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Ned Price, disse que a Casa Branca ficou sabendo do cancelamento pela imprensa. E isso, como você disse, gera uma DR, né? Mas está aí. Agora, ainda no mesmo tema, nós tivemos mais ataques a facas em Israel, ataques a facadas. Inclusive, um turista americano foi assassinado a apenas alguns quilômetros de onde estava o Joe Biden, o vice-presidente dos Estados Unidos, né, que sempre aparece como papagaio de pirata nas declarações do Obama, nunca falar nada. E, além disso, o Joe Biden se encontrou com o Netanyahu e também se encontrou com o Mahmoud Abbas em Ramallah. E, no caso do Abbas, ele deu uma alfinetada pública, inclusive na frente do próprio Abbas, ali, quando eles estão falando com a imprensa, falando que ele condena os ataques a facadas e condena quem não os condena. Né, isso foi uma crítica nem muito velada, porque o Abbas, 2 semanas atrás,
ele recebeu as famílias de alguns palestinos que foram presos ou mortos pela polícia recentemente durante esses ataques à faca, que já estava sendo referenciado como a intifada das facas. Então Joe Biden estava em Israel, nós tivemos ataques perto de onde ele estava e ele também fez essa condenação, essa crítica à política do Mahmoud Abbas. Notícia da última terça-feira, 8 de março. Morte de mochileiras reacende feminismo na Argentina. Foi uma questão aí que inclusive circulou bastante pelas redes sociais, um texto de uma estudante, salvo engano, chilena, inclusive, da situação. Duas estudantes argentinas, Marina Menegatso, de 21 anos, e Maria José Coni, de 22, elas estavam viajando, fazendo um mochilão pelo Equador, perto de Guayaquil. Elas teriam sido... Montanhita, que é o nome do lugar. Elas teriam sido abordadas por homens que teriam tentado forçá-las a fazer sexo. Elas resistiram e foram assassinadas. Seus corpos foram jogados dentro de um saco de lixo. Enfim, uma situação horrível. Isso está gerando bastante repercussão, como deveria ser. E fica pela... não há muito... O texto que está circulando é de uma estudante paraguaia, chamada Guadalupe Acosta. E, enfim, apenas lamentar a situação, lamentar pela família das duas moças. Também na última terça-feira, oposição venezuelana vai convocar referendo para tirar Nicolás Maduro do poder. O secretário executivo da Mesa de Unidade Democrática, que é hoje o principal articulação da oposição ao Maduro, o Jesus Torrealba, disse que pretendem 3 frentes de trabalho para a saída do Maduro ainda em 2016. E a legislação venezuelana ela permite a convocação de um referendo que poderia... uma espécie de impeachment popular, digamos assim. Você conseguiu uma emenda constitucional que encerra o mandato, que encurte o mandato, antecipa as eleições democráticas. Ainda na Venezuela, há uma situação de criar uma zona militarizada e com toque de recolher, enfim, uma espécie de estado de sítio no estado de Bolívar, porque 28 garimpeiros estão desaparecidos, terão sido mortos por criminosos na região. E em relação à política internacional, o Maduro convocou de volta o encarregado de negócios do país em Washington, Maximilien Arvelat, em represália aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam um ano sem conceder o reconhecimento do Maximilien Arvelat como embaixador da Venezuela. Não custa lembrar que os Estados Unidos colocam a Venezuela como uma potencial ameaça para a segurança dos Estados Unidos, né? Isso já desde da Conferência do Panamá, e o Maduro considera que ficarem demorando, enrolando para reconhecer o embaixador é um sinal de que as relações não estão boas, é uma represália dos Estados Unidos e que merecia uma reciprocidade. Então, um pequeno bloco de Venezuela aqui, até porque teve gente que disse que estava com saudade de ouvir sobre a Venezuela. Bueno, mas antes de falar de Venezuela, a gente vai passar para a coluna aberta. Coluna aberta. Na coluna aberta de hoje estamos falando com Regina Madaloso, professora do INSPER aqui de São Paulo. Tudo bom, Regina? Tudo bem? Aproveitando, né, a semana do Dia Internacional da Mulher, hoje a gente vai falar basicamente da questão da mulher em relação à política internacional, né, Felipe? O que acontece? Bem, primeiro, obrigado, Regina, por aceitar o meu convite, obrigado por ter topado participar do programa, e antes da gente começar, um abraço para nossa amiga em comum, a Mariana Ramos, que possibilitou esse contato. O que a gente teve, né, no ano passado foi a aprovação da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e que um dos seus itens coloca que um dos objetivos, né, dos próximos 15 anos é alcançar a igualdade de gêneros e empoderar todas as mulheres e meninas.
Para quem quiser, que estiver nos ouvindo, vou colocar o link com os detalhes desse objetivo. Para a gente começar, assim, uma pergunta mais abrangente. Qual o panorama geral hoje, né, da situação feminina no mercado de trabalho, já que esse é o seu campo de trabalho, o seu campo de estudo na economia? Felipe, obrigada pelo convite. Também fiquei super feliz do contato via Mariana. E o que a gente pode falar sobre as mulheres no mercado de trabalho? Com certeza, a gente está numa situação muito melhor do que estava há uns 20 anos atrás. Hoje em dia, as mulheres já entraram em campos que elas não entravam antes, elas conquistaram alguns espaços que antes pareciam quase inatingíveis. Entretanto, a situação não é tão boa quanto a gente esperava que fosse em 2016. Nós ainda temos pouquíssimas mulheres na liderança das empresas. Ainda é raro ver uma presidente de empresa aqui no Brasil e em muitos outros países. Então, a situação das mulheres no mercado de trabalho, em termos de ocupação, de nível hierárquico, ainda não é nem próxima do que seria satisfatório. Com relação a salário, as mulheres ainda ganham menos do que os homens. E aqui é muito importante a gente falar que as mulheres ganham menos do que os homens para desempenhar exatamente a mesma função. Eu não estou comparando mulheres que exercem uma profissão com homens em outra profissão, como é facilmente as pessoas confundem. Não, na mesma profissão, na mesma empresa, existe sim diferença de salário. Existem vários motivos pelos quais a diferença de salário ainda existe, mas as mulheres ainda ganham menos do que os homens. Isso, para mim, é um retrato muito triste da gente verificar, numa época em que a gente imaginaria que a igualdade estaria quase satisfeita. Aproveitando a deixa da senhora, quais seriam os motivos que estabelecem essa diferença salarial, né? Porque a gente conhece um pouco aquele discurso político, muitas vezes caricato, né, que resume tudo a mulher ganha menos porque a mulher engravida, por exemplo. Mas quais seriam as razões, tanto razões de longo prazo, quanto questões mais recentes que não vou usar o termo justificam, mas que contextualizam essa diferença salarial? Eu acho super legal você trazer à tona a questão de as mulheres engravidam. Parece que as mulheres engravidam e isso se torna um defeito e a partir daí elas não são tão boas no mercado de trabalho quanto os homens, o que não é verdade. Da mesma forma, não é verdade que a licença maternidade que faz as mulheres ganharem menos. Porque, na média, as mulheres no Brasil têm menos de 2 filhos por mulher. E as mulheres, principalmente as mulheres que já têm ensino superior, elas têm 1 filho, em média. Então, será que uma licença de 4 ou 6 meses, uma vida inteira de trabalho, justificaria a diferença de salário? Do meu ponto de vista, parece que não. Então, como a gente pode explicar de onde vem essa diferença? Algumas vezes, a diferença vem da própria entrada da mulher no mercado de trabalho. As mulheres entram no mercado de trabalho e as mulheres não foram educadas e parece que elas não se dão conta que elas têm que barganhar por melhores salários. Muitas vezes elas já entram recebendo menos do que os homens. E elas não se dão conta do quanto isso vai influenciar o salário da carreira inteira delas. Porque quando você vai mudar de emprego, o salário que você recebia na empresa anterior é a base da proposta para a nova empresa. Então, imagina uma pessoa que trabalhou numa empresa e quando vai mudar de emprego, vai para um cargo de gerente. Na nova empresa, o cargo de gerente oferece um salário entre 15 e 25 mil, ou 15 e 20 mil. Só que se a mulher ganhava 10 e oferecer 15, ela topa aí. E a empresa sabe que ela topa aí. Se o homem ganhava 14, ele não vai aceitar por 15. Então a empresa vai oferecer mais. Está dentro da faixa salarial que a empresa oferece, mas o homem entra no topo da faixa e a mulher entra na base da faixa. Então essa questão de negociação de salário, negociação de aumento é muito importante.
A gente tem tempo de permanência no mesmo cargo, que muitas vezes traz aumentos de salário. E aí a gente tem que discutir se as mulheres estão mudando de cargo na velocidade certa ou na velocidade que os homens, com a mesma capacidade, a mesma entrega, estão mudando. Tem uma questão também de tipos de trabalho e tipos de empresa. Algumas empresas, por exemplo, a gente diz, mas as mulheres escolhem empresas que pagam menos. Não necessariamente. As empresas que contratam essas mulheres podem, em média, estar pagando menos, mas quando eu verifico dentro da folha de salário, eu consigo ver que mesmo lá os homens estão ganhando mais. Então a gente tem uma série de conflitos ao longo do tempo e que fazem com que essas escolhas possam levar a um salário mais baixo ao longo do tempo. Tem a questão de premiação, de bonificação, que são fatores subjetivos na maior parte das vezes. Por mais que a gente tente transformar em índices, indicadores, métricas e formulários de avaliação, tem um fator que é bem subjetivo de avaliação de postura, por exemplo, ou da forma como você desempenha uma função. E o que os estudos indicam e o que as empresas percebem hoje em dia é que todo esse sistema de avaliação que implica em maior remuneração desfavorece a mulher. Nós temos alguns vieses, e quando eu falo nós, são homens e mulheres, eu não estou dizendo que são os homens que têm vieses. Homens e mulheres têm vieses que prejudicam a avaliação de outras mulheres. E isso faz com que o salário delas também cresça mais devagar e seja menor que o dos homens. Regina, aproveitando que você tocou no gancho da licença maternidade e que a presidenta Dilma sancionou a lei que amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade, isso para empresas que integram o programa Empresa Cidadã, eu queria que você fizesse um panorama global dessa diferença, né, de período entre a licença maternidade e a licença paternidade, né, que isso a gente vê ainda em muitos países ter um período muito grande entre os dois, né, como se a responsabilidade de criar os filhos fosse exclusivamente da mulher. Esse para mim é um assunto super importante da gente debater, porque um dos problemas que o mercado de trabalho continua discriminando contra a mulher é que a responsabilidade familiar, na maior parte dos países, e no Brasil inclusive, é muito em cima da mulher e pouco em cima do homem. Responsabilidade essa que não é um fardo pesado, algo complicado ou que as mulheres não queiram, mas é algo que os homens deveriam ter o direito de também poder aproveitar. Filhos, os filhos pequenos ou os filhos crescendo. Então, quando você tem uma licença paternidade que é muito diferente da licença maternidade, você acaba criando mais distorções no mercado de trabalho do que se tivesse algo mais igualitário. O Brasil é um dos países que tem uma das melhores licenças maternidades do mundo. 4 a 6 meses totalmente remunerado. A gente tem países no norte da Europa que têm licenças um pouco melhores do que as nossas para as mulheres. A diferença do Brasil com relação a esses países é que a nossa licença paternidade é muito baixa. 5 dias úteis, ou mesmo agora a gente ampliou para 20 dias para as empresas que aderirem ao programa. Isso já é um sinal de avanço, mas ainda é uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que os pais, eles têm mais dificuldade de conseguir se conectar com os filhos quando a gente não permite o acesso a eles, a essas crianças. As mães estiveram com o filho na barriga, elas cuidam durante a licença, elas têm um vínculo que é mais fácil de preservar. Aos pais, a gente parece que nega esse direito. E o aumento da licença paternidade pode fazer com que os homens consigam aproveitar melhor e, ao mesmo tempo, assumam mais a responsabilidade deles dentro da família. Dina, rapidinho, antes da gente continuar, quanto tempo a senhora tem disponível para a gente? Eu tenho que sair daqui 5 para 6. 5 para 6? Ok, então mais 10 minutos. 10, 12 minutos. Ok. E só uma coisa, não sei se o Felipe falou para você, a gente sempre pede uma dica cultural no final do programa.
para os nossos convidados também. Mas então vamos então acho que mais 2 perguntas cabem. Então vamos lá. Regina, aproveitando ainda essa questão de um panorama mundial, de um panorama global, né, quando a ONU lançou essa agenda dedicada especialmente a temas das mulheres, né, a Dilma, a Angela Merkel, a chanceler alemã, elas deram muito apoio, participaram muito da divulgação. E você comentou também a falta de lideranças em empresas. Para suprir essa falta de representatividade em lideranças empresariais e também em lideranças políticas, né, lembrando que vários países nunca tiveram uma líder mulher eleita, o que você acha que é necessário? Quais são os principais desafios para mudar esse cenário da presença feminina em níveis decisórios? Eu acredito que vem desde a educação das crianças, passando por a gente falar mais sobre o assunto. O Brasil tem uma presidente mulher. A gente tem países que nunca tiveram, Estados Unidos nunca teve uma presidente mulher. Como a gente faz a população perceber que um líder, independente de ser homem ou mulher, pode ser adequado? É através da educação. Se a gente conseguir colocar com que as pessoas percebam de que as mulheres têm a mesma capacidade que os homens para gerenciar, para liderar e para agir, a gente vai criar essa oportunidade. Ainda é muito complicado, porque num país como o nosso, tem um preconceito imenso contra as mulheres. E aqui falando especialmente de mulheres envolvidas na política. As mulheres que se envolvem na política são julgadas com um crivo muito mais forte do que os homens, em todas as medidas. Então, se ela é muito bonita, então ela é bonita demais para estar na política. Se ela não é bonita, então ela é julgada pela aparência. Se ela fala muito forte, ela é muito agressiva. Se ela fala menos forte, ela não tem capacidade, porque ela não tem força suficiente. A linha de julgamento que as mulheres passam, ela é muito extrema. Dá um intervalo de comportamento muito pequeno. Como a gente muda isso? É uma mudança cultural. Eu acredito muito em conversar mais sobre o assunto, permitir com que as mulheres e que os homens debatam isso. Não se trata de tirar os homens de algum lugar. Se trata de compartilhar essa responsabilidade dentro e fora de casa. Tanto nas empresas, quanto na política, quanto dentro de casa também. Em todos os espaços, a gente tem essa diversidade necessária de gênero. E ainda, né, nessa questão das soluções dos principais desafios, a senhora comentou a questão da educação. A senhora tem um trabalho chamado A Revolução Incompleta no Brasil, investigação sobre a mudança do papel das mulheres e as lentas respostas governamentais. Como a senhora vê políticas públicas, sejam a existência delas, a inexistência delas, a ineficácia, a eficácia, quais seriam necessárias, ou se é possível resolver esse problema via políticas públicas, e se sim, quais a senhora acha adequadas ou teria como propostas? Eu acho que nenhuma proposta que a gente faça isoladamente resolveria o problema em si. Algumas coisas ajudam muito. Por exemplo, nessa revolução incompleta que a gente teve, a questão da licença maternidade, o aumento de licença paternidade, ou até, talvez no futuro, uma conversão com uma licença parental, onde ambos pais e mães possam dividir essa licença, pode ser um bom caminho, indicando que o governo está preocupado com o compartilhamento da responsabilidade familiar. Eu vejo que toda a legislação em termos de não discriminação e punição de pessoas que discriminem, que é algo difícil, seria extremamente valoroso para esse tema. A questão da violência doméstica. A gente ainda tem um tabu em discutir violência no Brasil, principalmente violência contra a mulher. Você vê que numa época que a gente tem tantas campanhas
contra a violência que ocorre com as mulheres em espaços públicos, ao mesmo tempo tem pessoas que ainda acham que a mulher tem uma forma para se vestir, um jeito para se comportar, e colocam uma culpa, muitas vezes, na vítima. Então, eu vejo que políticas públicas que alertem as pessoas sobre como isso deveria ser inadmissível, poderiam ajudar muito a melhorar a condição da mulher no nosso país. Regina, a gente agradece pelo tempo que você cedeu para a gente e também elucidando algumas questões relacionadas ao empoderamento da mulher no mercado de trabalho. E como é de praxe, a gente sempre pede para o convidado que contribua para o nosso último quadro, que é o 7º selo, que é o das dicas culturais. Então, qual é a dica cultural que você passa para os nossos ouvintes? Pode ser um filme, um livro, uma música, o que a senhora preferir. Eu adoro um filme que agora já deve estar passando até na televisão, que chama The Guys, sobre uma artista que teve que lutar muito para conseguir o reconhecimento do trabalho que era dela, mas que alguém, um homem, tomava como se fosse dele. Acho que é um filme muito interessante. Então tá aí, como sempre, estará linkado no post Xadrez Herbal. Regina, aproveitando os últimos minutos do tempo que a senhora cedeu pra gente, fique à vontade caso tenha alguma declaração, tenha alguma iniciativa que a senhora queira divulgar. Uma consideração final. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Obrigada. Eu gostaria muito que a gente continuasse falando sobre esse assunto e que a gente percebesse que tem uma geração de mulheres que está vindo, as meninas que são mais jovens, não que eu tenha desistido das que não são mais jovens, mas tem uma geração de meninas que ainda pode passar pela vida pessoal e profissional, sem o preconceito que a geração que eu estou e a geração um pouco mais nova do que eu também está sofrendo. É uma questão da gente mostrar para elas que elas podem ser empoderadas sim, que elas podem cursar engenharia, que elas podem programar no computador, que elas podem chegar a presidente de empresa, e que elas não vejam alguns tetos que a minha geração viu e que, infelizmente, a geração mais nova continua percebendo que existe. Como a gente poderia, como comunidade, discutir como a gente faz para tirar essas travas e essas meninas terem a mesma oportunidade, independente de elas serem do sexo feminino, elas terem a mesma oportunidade que os meninos da idade delas vão ter. Tá aí. Muito obrigado pela participação mais uma vez. E agora a gente vai passar para o nosso quadro das efemérides da semana. A Semana na História. De março de 1876, há 140 anos atrás, Alexander Graham Bell realiza a primeira chamada telefônica bem-sucedida. Mas ele ligou para quem? Ele ligou para o Mr. Watson e disse que queria que ele viesse até onde o Graham Bell estava. O telefone, né, assim como várias invenções, ele tem diversos pais da criança, né? No caso do telefone, nós temos o inventor italiano Marconi, que dizem que inclusive ele não teria conseguido custear a patente do telefone, por isso ele não conseguiu patentear e fazer os primeiros testes. Isso foi reconhecido posteriormente, um século depois. Porém, de qualquer jeito, o aniversário do que dá de fato primeira chamada telefônica bem sucedida, feita pelo Graham Bell, fez aí 140 anos, né? Lembrando que essa é a origem não apenas do telefone, mas da nossa querida internet, que permite vocês nos ouvirem toda semana. Então a culpa é toda do Alexander se vocês não gostam do nosso programa, a culpa é do Graham Bell. 7 de março de 1936, há 80 anos atrás,
a Alemanha ocupava a Renânia. A Renânia, como o próprio nome diz, é a região ali perto do rio Reno, na fronteira com a França. É uma região que, por conta dos tratados de Versalhes e de Locarno, deveria ser desmilitarizada. E foi o primeiro ato internacional de desobediência de Hitler. Internamente, ele já tinha declarado que não ia pagar o restante da dívida da guerra, que ia aumentar o exército alemão, que não estava nem aí para aqueles tratados. Porém, internacionalmente, esse foi o primeiro ato em ocupar a Renânia, uma zona desmilitarizada, com cerca de 5 mil homens e mais uns 30 mil de stand-by. E aí é daqui que surge a história de que muita gente condena a política de apaziguamento e tal, porque nesse momento o exército alemão ele mal existia. Então dizem que, em compensação, a França tinha gastos militares exorbitantes. Então, se a França tivesse decidido não deixar a Alemanha ocupar a Renânia, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Porém, isso não é ser engenheiro de obra pronta, isso é ser anacronismo, né? Que nem comentarista esportivo, né? Ah, não, mas se o cara tivesse batido com o pé, né, de trivela, tal, falar depois é fácil. Então tá aí o registro do início das crises internacionais que levariam à Segunda Guerra Mundial. 11 de março de 2006, há 10 anos atrás, exatamente hoje, Michelle Bachelet assumia a presidência do Chile. E por que isso é importante de lembrar, Felipe? Porque foi a primeira mulher eleita num país sul-americano, né? Nós tivemos o caso na Argentina, da Perón. Da Isabelita Perón, não a Evita. Mas que não foi eleita. Porém, 10 anos da primeira líder eleita no Chile, no caso da América do Sul, a Michelle Bachelet do Chile, que hoje é também a presidente do Chile. Ela que não tem reeleição no Chile, né? Ela governou por 5 anos, saiu, depois ganhou as eleições de novo. E a gente vai falar bastante da Isabelita também no final do mês. Aguardem. Fiquem curiosos. Vamos passar pro match. Notícia do último dia 8 de março, terça-feira passada. Irã lança mísseis balísticos durante exercícios militares, diz a agência. Então, o nome do match é que eu evitei colocar porque eu sabia que você faria ou algum trocadilho ou algum efeito sonoro com a sua boca. Seria algo mísseis balísticos ou bombas, entendeu? Alguma coisa assim. Não faça boom. Não faça. Tá bom. Foi podado. Inclusive, quem entrar, por exemplo, no Xadrez Verbal ou ouve pelo YouTube, vai ver que está ali no subtítulo mísseis balísticos. Por quê? Porque a gente vai falar do Irã e da Coreia do Norte brevemente. No caso do Irã, é mais importante, é mais... O eixo do mal, né? Como chamam o Bush filho. No caso do Irã, é mais importante, mais interessante, inclusive sobre as possíveis consequências políticas disso, que é o seguinte, o Irã fez testes de mísseis balísticos nessa semana, mísseis que têm alcance de cerca de 2 mil quilômetros, de cerca de 2 mil quilômetros, e o ponto mais próximo entre Irã e Tel Aviv é de 1.000 quilômetros. Ou seja, são mísseis que podem alcançar Israel. Né? Lembrando que o Benjamin Netanyahu sempre diz que o programa, o acordo nuclear com o Irã é um erro porque o Irã quer destruir Israel. E isso é muito confortável para a Europa, os Estados Unidos fazerem um acordo desses, porque não são eles que estão no alvo. E por que eu estou falando sobre essa questão aqui de Israel? Porque não sou eu que estou falando, foi a própria agência estatal iraniana. Por exemplo, o general Amir Ali Rajizahed, o chefe da divisão aeroespacial da Guarda Revolucionária, ele disse: a razão pela qual projetamos nossos mísseis com alcance de 2 mil quilômetros é para poder atingir nosso inimigo sionista de uma distância segura. Essas informações são da Reuters. E é curioso, né? Porque justamente, não lembro se foi na edição passada ou retrasada, a gente elogiava, né, o progressismo do novo governo iraniano. E a gente volta para um tema antigo, né? Exatamente, a gente vai chegar nisso, meu bom Matias, porque olha como as coisas são complicadas. E a própria agência estatal iraniana divulgou que o míssil teria sido lançado
com uma frase escrita no míssil. E a frase era: Israel deve ser apagado das páginas da história. Assim, além da imbecilidade de você escrever isso num míssil, é mais imbecil ainda você divulgar isso, porque pelas imagens não dá pra ver. Só se, sei lá, você pegar uma imagem em mega alta resolução, não sei nem onde está escrito esse negócio, ou se está escrito esse negócio. Logo depois, os Estados Unidos já falaram que provavelmente teremos sanções contra o Irã, que serão levadas ao Conselho de Segurança da ONU. Lembrando uma coisa que já falamos aqui, o acordo nuclear é em relação ao processamento de urânio de combustível nuclear aos reatores nucleares. O Tratado Internacional de Mísseis Balísticos, que o Irã claramente violou mais de uma vez só em 2016, é outro assunto. Agora, chegamos ao ponto que você comentou, meu caro Matias. Nós falamos, né, que nós tivemos uma vitória eleitoral dos moderados no Irã. O Irã hoje tem um presidente moderado e que os ultraconservadores perderam espaço. Porém, o Irã, como é o caso de muitas ditaduras, né, e o caso mais célebre na história, e aqui é apenas um exemplo histórico, tá, gente, não é uma comparação, foi a Alemanha nazista, que tinha as SS dentro da Alemanha nazista, que viraram basicamente um Estado dentro do Estado, né, um outro aparato do Estado com sua agenda própria, sua ideologia própria. E hoje, em menor grau, nós temos a Guarda Revolucionária do Irã, no Irã, que é ultraconservadora, tem essa política anti-sionista, anti-Israel, provavelmente não ficou feliz com os resultados das eleições. Então esses testes e esses pronunciamentos de pessoas ligadas à Guarda Revolucionária do Irã, ou seja, não são pessoas ligadas ao Exército Nacional iraniano, uma hierarquia comum de autoridade que nós temos, por exemplo, no Brasil, nos Estados-nação modernos ocidentais, ou não precisam ser ocidentais, né? Mas nos Estados-nação modernos. Estamos falando de um aparato com sua agenda própria, com suas perspectivas políticas próprias dentro do Irã. Então, é muito provável, e isso daqui, tá, gente, é uma análise minha, não é algo, não é uma informação concreta, não é uma fala do presidente do Irã, do Rouhani, alguma coisa assim, é uma análise, né? Mas é muito provável que essa postura radical nas últimas semanas da Guarda Revolucionária, da Guarda Islâmica, seja intencional para minar essa aproximação do Irã com o Ocidente, porque não é do interesse deles. Eles têm essa postura ultraconservadora, que foi seguida de uma derrota eleitoral. E aí foi quando eles viram, olha, a gente está perdendo espaço aqui. É o inimigo interno. Né? É mais ou menos isso, exatamente. Né? Essa coisa, você tem uma agenda própria dentro do Estado, você tem uma disputa de poder interna ao Estado iraniano, entre moderados, e aí o Rouhani teve a vitória eleitoral, teve o acordo nuclear com os Estados Unidos, teve uma aproximação entre os Estados Unidos. O ministro de Relações Exteriores do Irã é amigo do Kerry. Teve o Rouhani viajando pela Europa, como noticiamos aqui, conseguindo bilhões e bilhões de euros em investimento, né? Pareceu o Carl Sagan agora falando bilhões e bilhões, né? Mas, enfim, isso vai desagradar muita gente, vai desagradar os conservadores, os radicais dentro do Irã. A diferença é que esses caras têm um botãozinho ali para fazer um teste de míssil. Então, essa aparente regressão pode não ser uma coisa de louco, não. Pode ser algo muito bem orquestrado, algo justamente por essa divisão interna de poder. Né? Faz sentido para você? Totalmente. Então vamos falar da Coreia ou você tem algum comentário sobre isso? Vamos passar para o paralelo 38, já que lá as notícias sempre são quentes. Né? Inclusive você tem uma notícia sobre a Coreia. Parece que a Coreia venceu alguma coisa. Venceu. Teve eleições na Coreia. Não, na Coreia não é brinco. Lembra da nossa enquete do Fronteiras Invisíveis do Futebol? A gente lançou, né, 4 opções para o próximo episódio, que vai ser lançado na semana que vem. E a Coreia era uma das opções e foi a vencedora. Quase ganhou no primeiro turno. Exatamente. Né? 48% dos votos. Então a Coreia humilhou Gibraltar, Israel e Córcega. Então, semana que vem, a partir da quarta-feira, ali, final da tarde, vai estar disponível o 9º capítulo da Fronteiras Invisíveis. Não, oitavo, do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Sobre a Coreia, que nós tivemos, na última semana, exercícios militares entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos.
lembrando que os Estados Unidos têm uma grande presença militar na região, e a Coreia do Sul é um dos países mais militarizados do mundo. Né? Por exemplo, você, jovem menino brasileiro que está nos ouvindo, provavelmente só serviu ou servirá ao exército brasileiro se assim optar. Né? O serviço militar obrigatório no Brasil é muito raro você ter o caso de conscrição forçada. Já na Coreia é o contrário. Você vai servir ao exército. Você não apenas vai servir ao exército por 3 anos, como de tempos em tempos você vai ter que fazer treinamentos de reciclagem. Então a Coreia do Norte é um dos estados mais militarizados do mundo. Eu não sei se ainda é 3 anos, mas já foi. Agora eu estou em dúvida. Nossos ouvintes certamente saberão tirar essa dúvida. Porém, de qualquer jeito, o fato é, o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul é basicamente universal para todos os homens. E nós tivemos esse exercício militar conjunto entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Em retaliação, a Coreia do Norte disse que isso era uma histeria, disse que por conta desses exercícios militares que consideravam uma ameaça, ela considera fazer ataques nucleares preemptivos contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos. E, mais ainda, a Coreia do Norte disparou 2 pequenos mísseis balísticos em direção ao mar do Japão, caíram na água, não afetaram ninguém. Porém, ali um pequeno teste de mísseis, um pequeno exercício, uma pequena demonstração de força, melhor dizendo. E o Kim Jong-un, ele deu uma entrevista, né, soltaram imagens e tal, dele à frente, ele conversando ali com seus subordinados, especialmente em relação ao programa nuclear. E nas fotos que foram divulgadas e no texto divulgado pela estatal norte-coreana, nós temos um pequeno globo prateado que é, de fato, uma maquete de uma ogiva nuclear. Né? E o comunicado diz que hoje a Coreia do Norte possui a tecnologia de de fazer em miniatura as ogivas nucleares para caberem na ponta dos mísseis, para caberem nos mísseis balísticos. Que os nossos ouvintes mais assíduos vão se lembrar, essa era a grande questão sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. Né? Porque você fazer uma bomba nuclear não é tão difícil assim quanto parece. Né? Falamos das potências nucleares dormentes, como é o caso do próprio Brasil. A questão é você fazer ela em miniatura, para você poder entregá-la, para você fazer o delivery dela. E tinha essa maquete, e dentro, e o conteúdo do comunicado da empresa da agência estatal de notícias era exatamente esse, de que hoje a Coreia do Norte possui a tecnologia de miniaturização. Então, o nosso ouvinte pode procurar as fotos, pode ver. Parece aqueles globos de balada da década de 70, sabe? Embalo de sábado à noite. Mas, enfim, de fato é uma maquete de ogiva nuclear. Né? Se você pesquisar, der uma olhada ali em sites que são referências no assunto, de fato casa com a descrição, digamos assim. Porém, esses mesmos especialistas em tecnologia nuclear militar dizem que seria muito difícil a Coreia do Norte conseguir fazer um ataque direto aos Estados Unidos, porque o míssil da Coreia do Norte precisaria sair e reentrar na atmosfera. Isso já é um processo mais complicado de dominar. Porém, Coreia do Sul e Japão estariam sim na reta, né, usando o termo popular. Então tem essa questão, lembrando que a Coreia do Norte está sofrendo as sanções mais fortes em 20 anos, como noticiamos no último programa. Eu ainda acho que é um pouco de bravata, porém é uma bravata que ficou um pouquinho mais séria se de fato eles conseguiram miniaturizar, fazer a ogiva em miniatura. Eu não estou conseguindo pronunciar essa palavra hoje. E apenas para a gente fechar aqui, uma notícia que eu pulei em relação ao Irã, um dos homens mais ricos do Irã foi condenado à morte, o Babak Zanjani. Ele foi condenado, ele é um empresário da indústria do petróleo, ele foi acusado por corrupção de se apropriar de bilhões de dólares da venda de petróleo estatal. 2,7 bilhões de dólares que foram lavados, entre aspas, pela sua própria empresa de petróleo. Então, e ele foi condenado à morte, apenas aqui para constar em relação ao Irã. Para mim é tudo um complô do Donald Trump com
a Coreia do Norte e Irã para se eleger. Não, o nosso querido Daniel Souza, que participou do programa, ele tem uma tese interessante, que ele acha que assim que o Donald Trump, na convenção nacional do Partido Republicano, assim que declarar o Donald Trump é o candidato republicano e tal, ele vai pegar e falar: esse foi meu novo reality show, vocês vão poder assistir todas as temporadas e eu não quero nada disso. Acho que aguardemos. É um pouco de otimismo do Daniel Souza, mas talvez, não duvido. E enquanto que as peças do tabuleiro internacional se movem, a gente vai para o cheque da semana. Cheque. El castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Também na última terça-feira, 8 de março, União Europeia esquece democracia ao negociar com Erdogan. Critica analista turco. Erdogan, perdão, esqueci da nossa aula de turco. Exatamente, nossos ouvintes são os melhores e eles sabem todos os idiomas do mundo. O cientista político Hüseyin Bakti, da Universidade... Quero ver essa pronúncia agora. Eu falei rápido, deu uma enrolada aqui, entendeu? O negócio já falei. Ele é da Universidade de Ankara, ele deu uma entrevista ao jornal O Globo. Recomendo que leiam a entrevista, porque nós temos aqui um problema triplo, né, nessa questão. Vamos contextualizar. A primeira coisa nós já vínhamos comentando várias vezes que a situação na Turquia está ficando cada vez mais autoritária, e nessa última semana, na noite da última sexta-feira, ou seja, após a gravação do nosso programa, a redação do jornal Zaman, que é crítico ao governo da Turquia, foi invadida pela polícia. Os jornalistas foram presos porque eles publicaram uma manchete escrita "A Constituição em Perigo", e o jornal ficou sob intervenção do governo. Tanto que, 2 edições depois, o jornal era apenas elogios ao Erdogan, né? Ele foi realmente colocado sob intervenção. Não apenas sua sede invadida, jornalistas presos, mas mudaram o jornal. Olha, você vai publicar o que a gente quiser. O Zaman, ele tem a principal acusação de que ele pertence ao líder religioso Fethullah Gülen, né, que ele é exilado da Turquia, ele é considerado um terrorista pelas autoridades turcas, ele é considerado um islamista radical, e é engraçado porque os partidários do Fethullah afirmam que hoje o Erdogan está agindo que nem um fundamentalista para ampliar os seus poderes e tudo mais. Então fica aí, ao mesmo tempo o Erdogan diz que tem que lutar contra os partidários do Fethullah para evitarem tanto um golpe na Turquia, quanto para evitar um crescimento do radicalismo islâmico na Turquia, ou seja, fica os dois lados apontando o dedo um para o outro. O fato é, a Turquia está cada vez mais autoritária, né? Já falamos aqui que o Erdogan pretende reformar a Constituição para lhe dar mais poderes, e naquela ocasião ele citou como exemplo de presidencialismo de sucesso o presidencialismo de um tal de Adolf Hitler, né, que não era exatamente um presidencialismo, né, no sentido estrito da palavra. Então nós temos aqui uma crise autoritária dentro da Turquia, né? Além disso, nós tivemos o exército turco aumentou ataques contra os curdos na Síria, já que não reconhecem a questão da cessação de hostilidades na Síria, acham que isso se aplica apenas ao governo sírio, não se aplicam a eles. Porém, a primeira questão é, a Turquia está num cenário crescente de autoritarismo. Inclusive, boa parte da imprensa europeia, logo depois dessa invasão do jornal Zaman, passou a se referir ao Erdogan de forma jocosa como sultão, né, como sultão Erdogan. Aí entra a segunda questão, que é o acordo entre União Europeia e Turquia. Né, nós tivemos uma reunião de cúpula em Bruxelas nessa segunda-feira, e a Turquia colocou diversas condições para a União Europeia para poder colaborar
com a União Europeia no tema dos refugiados. Essas condições são que a União Europeia dobre para 6 bilhões de euros a ajuda à Turquia, que teoricamente é revertida aos 2,5 milhões de refugiados sírios que vivem em acampamentos turcos perto da fronteira. Porém, a Turquia também colocou como condições o avanço da agenda da integração da Turquia à União Europeia, né? A Turquia quer que os seus turistas não precisem mais de visto, ela quer que seja formada uma comissão de política monetária visando a entrada turca, inclusive no euro, né? Lembrando que a entrada na União Europeia, o grande objetivo da política externa turca tem umas 3 décadas quase. Inclusive isso gerou críticas do próprio Hollande, o presidente francês, que disse que precisamos estar de olho aberto para a liberdade de imprensa na Turquia. E muita gente considera que a União Europeia está se vendendo, está cedendo às exigências de um governo autoritário turco. Né? Um dos líderes do Médicos Sem Fronteiras disse que o acordo entre a União Europeia e a Turquia é um exemplo de cinismo, já que o rascunho do acordo ele prevê inclusive uma troca de imigrantes. Os imigrantes que forem capturados, por assim dizer, não é bem o melhor termo, mas enfim, que forem apanhados no mar Egeu ou que chegarem à Grécia, mas ainda não tiverem feito pedido de asilo, serão entregues à Turquia e, em troca, para cada um desses que forem entregue à Turquia, a União Europeia vai aceitar um refugiado sírio que esteja na Turquia. Ou seja, tipo troca de figurinha. Não são, né, segundo o próprio Médicos Sem Fronteiras, né, esse cálculo bruto reduz as pessoas a meros números, negando-lhe tratamento humano. Fica parecendo, de fato, troca de figurinhas, né? E esses refugiados sírios que seriam aceitos pela União Europeia seriam aceitos por caminhos seguros e seriam alocados de acordo com a proporção de cotas da União Europeia. Ou seja, esse acordo vai transformar a Turquia no grande centro de triagem de imigrantes para entrarem na União Europeia. A questão aqui é essa, né? Só que a Turquia está usando essa situação como moeda de troca para sua entrada na União Europeia, que tem uma cláusula democrática. Ou seja, a União Europeia está negociando, tendo uma cláusula democrática, está negociando termos de entrada com um governo crescentemente autoritário, né? Fica uma coisa meio louca. E, inclusive, um dos principais partidos da base da Merkel criticou esse rascunho, né? Esse acordo ainda não foi aprovado. Depois de todas essas críticas públicas, eu duvido muito que ele vá ser aprovado do jeito que ele está hoje, né? Mas um dos principais partidos alemães, a União Social Cristã, a CSU, que é muito ligada à União Democrata Cristã, que é o partido da Merkel, da Merkel, sim. A CDU, fez diversas críticas ao acordo, né? Então é uma coisa meio, além de contraditória, né, uma faca de dois legumes, por assim dizer. O outro. E, finalmente, nós temos o terceiro elemento desse problema. Né? Em diversos programas, nós falamos aqui que a União Europeia precisa de uma solução em bloco, de uma solução continental para esse problema dos refugiados. Né? E aí você pode falar, mas é isso que eles estão tentando fazer, né? Ao transformar a Turquia no seu centro de triagem. Primeiro que você vai, inclusive, pagar bilhões de euros para um governo autoritário para fazer isso. Só que a situação dentro da União Europeia está começando a ficar cada vez mais problemática. Por quê? Porque a Macedônia fechou as suas fronteiras com a Grécia para impedir a entrada de refugiados que chegam na Europa pela Grécia, a chamada Rota dos Balcãs. Por conta desse fechamento de fronteiras, a Sérvia também fechou suas fronteiras, a Sérvia que não faz parte da União Europeia, mas está negociando para entrar e também faz parte dessas rotas dos Balcãs. Mas como a gente já falou, também tem muita crítica da Sérvia à OTAN. Também.
Então, assim, né, a Sérvia só lembrando, né, que a Sérvia não é da União Europeia, e a Eslovênia também fechou suas fronteiras, né? Inclusive, como a gente falou da questão da cerca, Neymar, a fronteira com a Austrália, né? Mas então, os países estão fechando suas fronteiras, porque eles estão vendo que o problema fica localizado nesses países balcânicos, que são a rota terrestre de chegada desses refugiados. A Eslovênia já disse que aceita receber os 850 refugiados que lhe cabem pela determinação das cotas, ou seja, pela proporção da população, porém não mais que isso. Então por isso fechou suas fronteiras. E quando você fecha as fronteiras desses países, você vai colocar os refugiados em risco, porque eles vão tentar cruzar mesmo assim, ou então eles vão ficar abarrotados. Os próprios países vão passar por uma situação de falência social, né? Na Grécia está começando a faltar farinha. Na Jordânia, que já mencionamos, está começando a ter um problema de abastecimento de água, que é um país desértico. Então isso torna mais evidente ainda uma solução dentro da União Europeia, que a União Europeia está tentando buscar fora com um governo autoritário. É uma coisa de louco. E um dos governos que está diretamente ligado à crise dos refugiados. Que ao motivo da crise dos refugiados, que é a guerra na Síria. Né? Então, assim, é necessária uma solução urgente, porque corre-se o risco, e agora não é alarmismo, não é sensacionalismo. Quem nos ouve sabe que a gente repudia esse tipo de coisa. Mas nós temos um risco concreto do bloco da União Europeia, da própria União Europeia, começar a se esfacelar. Por quê? Porque nós teremos o referendo no Reino Unido, nós temos hoje um governo de direita conservadora na Polônia, que é contra a União Europeia, nós tivemos uma vitória. E é um movimento crescente no leste europeu. Exatamente, também. A Eslováquia teve eleições essa semana, e inclusive um ouvinte, agora infelizmente não peguei o nome dele, ele mandou, um jornalista europeu, fez alguns comentários muito pertinentes. Ele é um jornalista que trabalha na União Europeia, no Centro de Comunicações da União Europeia. Ele colocou que o antigo primeiro-ministro da Eslováquia, ele começou a querer usar um discurso para agradar a extrema-direita, né, agradar o crescente fascismo na Eslováquia, que teve um movimento fascista muito forte durante a Segunda Guerra Mundial, e a discussão se fascismo é de esquerda, de direita, esse revisionismo histórico é um papo muito longo para entrar aqui, tá, gente, antes que alguém reclame. Mas isso acabou fazendo não com que ele ganhasse o apoio desses caras, mas com que esses caras ganhassem os próprios votos. Então hoje nós temos também um governo, entre aspas, contra a União Europeia na Eslováquia. Então a União Europeia começa a correr sérios riscos mesmo a sua integração institucional por conta dessa crise dos refugiados e da falta de uma resposta em bloco do bloco. Seus comentários? Nenhum? Vamos passar para o segundo giro de notícias. Giro de notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 9 de março. Hillary vence prévia no Mississippi, Sanders surpreende no Michigan. Muita gente comentou, né, que os números que a gente passou no último programa são números da imprensa que quer minar a candidatura do Bernie Sanders, né? Porque os números de que a Hillary está hoje com mais de 1.000 delegados na sua candidatura inclui os superdelegados, e os superdelegados tradicionalmente votam em quem tiver mais votos. Isso é plausível até a página 2, porque assim, primeiro, os números que a gente passou vieram do site que inclusive foi recomendado pelo Guga Chakra, da CNN. O 38. Não da CNN, o 38. O da CNN também, eu também usei o da CNN, só que o da CNN eu uso do 38. E vários desses superdelegados são superdelegados que já publicamente endossaram a campanha da Hillary. Então não é um número inventado, um número tirado da cabeça. E segundo, e que era um dos principais aspectos da discussão no programa passado, o fato do Partido Democrata ter os superdelegados mostra justamente que eles podem, ao contrário do Partido Republicano, entre aspas, forçar o establishment do partido. Então, uma eventual vitória nas urnas do Bernie Sanders, além de
hoje não muito... não ser o favorito, por assim dizer, ele poderia ser detido pelo próprio partido. E aí, eventualmente, ser obrigado a sair como independente, que é uma coisa que ele pode fazer. Né? Mas o partido, o establishment do Partido Democrata, ele claramente apoia Hillary. Então, quando alguns ouvintes criticaram esse número por ser um número que vem da imprensa, que segue o establishment, é verdade. Porém, esse establishment no Partido Democrata de fato existe e tem mais poder do que o establishment no Partido Republicano. Né? Que ninguém apoia o Trump, mas eles não têm nada, como fazer nada para deter a candidatura do Trump. Né? E aí muita gente comemorou a vitória do Bernie Sanders no Michigan. Só que, por exemplo, no Michigan... E que é um estado que está passando por uma crise braba. Sim, exatamente. Né? Nós tivemos a crise de Flint, nós temos uma crise ambiental, nós temos uma crise racial, mas a vitória do Bernie Sanders no Michigan deu a ele 7 delegados a mais que a Hillary, porque é proporcional. Então ele ganhou 67 contra 60. O único lugar em que ele realmente teve uma vitória expressiva em números relativos foi em Vermont, que é o estado dele, que ele ganhou de 16-0. Mas mesmo em outros estados, em situações mais apertadas, a Hillary conseguiu muito mais delegados do que ele, especialmente no sul, que já era uma coisa prevista. Mas chama a atenção também que o Bill Clinton mal aparece na campanha da Hillary, né? Porque né, o Bill Clinton hoje ele é uma Saiu figura... com a imagem muito arranhada. Hoje, de certo modo, ele é uma figura desgastada. E tem a questão, até hoje, né, do caso Mônica Lewinsky, né? De que ele fica apoiando a esposa fica meio hipócrita, né? Agora você apoia a esposa, mas antes você pegou a estagiária, né, malandrão? Que naquela ocasião foi para desviar o foco também, mas enfim. Então, assim, e a questão do Bernie Sanders, né? As chances de vitória dele residem nos estados... principalmente das costas, que tem uma política mais liberal, né? E aí a gente comentou que a Califórnia, que é um dos maiores estados dos Estados Unidos, ela tem um peso muito pequeno, porque é um dos últimos a votar, né? Nós teremos agora, no próximo fim de semana, 5 estados votando: Louisiana, Kansas, Maine, Kentucky e Nebraska. E podem, de fato, alterar bastante a balança. Mas então, assim, apenas esse esclarecimento sobre o número do Bernie Sanders. E a Hillary venceu no Mississippi, que, como estado do sul, já previsto, né, ela conseguiu 30-4. Né? Ou seja, só no Mississippi ela já conseguiu mais do que o Bernie Sanders conseguiu no Michigan. Em relação aos republicanos, o Trump conseguiu mais 3 vitórias. Ou seja, o Trump está extremamente deslocado, é o favoritaço para levar de fato a candidatura republicana. E o Ben Carson, ele oficializou o fim dessa candidatura no fim da semana passada, e essa semana ele colocou que não vai endossar nenhuma candidatura no Partido Republicano. Essa semana ele deu essa declaração que não vai endossar nenhum candidato. Ele, né, que vive no universo próprio. Que acha que as pirâmides eram para estocar cereais. Mas enfim, então sobre... Faz sentido, ele não apoia ninguém, porque... sobre as prévias americanas, essa é quase o final. A gente vai fazer um outro comentário mais pra frente, mas por enquanto é isso. Seus comentários, Matias, se você tiver algum ou não. Então, vamos passar para as eleições no Peru, já que o Conselho Peruano tirou o maior rival de Keiko Fujimori, que em termos eleitoreiros pode ser o Donald Trump de saias, no Peru, porque é um fenômeno midiático, mas ao mesmo tempo tem uma grande rejeição, como ficou provado na última eleição. Então a Keiko tem grandes chances, né, de ir para o segundo turno, mas deve ser derrotada por qualquer candidato que apareça. Mas no caso, o glorioso Julio Guzmán teve a sua candidatura retirada, né? O Conselho Eleitoral do Peru, por 3-2, tirou a candidatura do Julio Guzmán, o liberal, que era considerado um dos principais rivais da Keiko Fujimori, que é filha do Alberto Fujimori, caso alguém tenha ligado os sobrenomes, e isso está gerando algumas críticas sobre a lisura das candidaturas, porque o Guzmán era visto como, além do adversário mais forte, muita gente dizendo que o Conselho Eleitoral tem influência ainda dos anos Fujimori, né, que está preso, inclusive,
né? Então, e muita gente comentou um tempo atrás, né, nas eleições do Peru em relação ao candidato PPK, né? Eu vou soletrar para um... PPK por um Peru melhor. Entendeu? Então, assim, mas... E aí eu tinha dito, não, a gente só vai comentar do Peru quando tiver o vencedor, mas não deu, né? Mas pulamos a piada, pulamos. Mas então mas tá aí você que é nosso ouvinte inteligente já pegou. Então aí tem essa questão sobre a lisura das das eleições no Peru, que são eleições importantes porque os próximos anos, especialmente ali Peru, Equador, Colômbia, são os anos em que pretende-se negociar uma eventual integração da chamada Aliança do Pacífico, ou então da Comunidade Andina, com o Mercosul. Tentar criar um bloco econômico uniforme aqui na América do Sul. Então, veremos. E só fazendo alto jabá também, se você quiser saber mais sobre a política sul-americana, ouça o Conexão Sudaca, que assim como o Xadrez Verbal, é apresentado por mim e sai todas as sextas-feiras aqui na Central 3. Voltemos para os Estados Unidos, pois ontem, dia 10 de março, Hillary e Sanders prometeram acabar com a deportação de ilegais no país. A promessa foi feita no debate realizado pelo canal em espanhol Univision. Então, essa questão, né, porque... plataforma não podia ser outra, eles estão jogando para o público, né, já que eles tentam conquistar esse eleitorado de imigrantes ou de filhos de imigrantes, que teme uma eventual vitória do Trump, às vezes pode... E muitos analistas acreditam que é a única diferença do Ted Cruz e do Trump, né? É o tratamento dos imigrantes. Então, mas nas outras pautas eles são muito similares. E aquele lembrete, né, de que não existe imigrante ilegal, porque imigrar não é crime. No caso dos Estados Unidos, você pode usar o termo imigrante legal apenas no estado do Arizona, já que eles, com muitas críticas, criminalizaram a imigração irregular. Né? Um imigrante que esteja em situação irregular não é criminoso. E também notícia de ontem, rede de TV britânica diz ter arquivo com dados de 22 mil membros do Estado Islâmico. Então essa notícia certamente vai dar muito o que falar, provavelmente a gente vai voltar para ela na semana que vem, mas a questão é, um camarada, um árabe de pseudônimo Abu Hamed, provavelmente, né, um pseudônimo bem fajuto, ele era um combatente do Exército Livre da Síria. Ele desertou, aderiu ao Daesh. Ele disse que o Daesh, ele abandonou o Daesh por considerar que os valores islâmicos colapsaram no grupo. Essa organização é uma fraude, não tem nada a ver com o Islã. E ele levou junto com ele um pendrive. Olha só, a notícia é da BBC. Um pendrive roubado do chefe da polícia interna do Daesh, que tem os dados, os formulários. Tipo, quando você entra no Daesh, parece que você tem que preencher um formulário. Os caras copiaram a burocracia estatal, assim, ao pé da letra. Com dado de 22 mil membros da milícia de 51 nacionalidades diferentes. A maioria é de países árabes. Entre os europeus, o maior número é de franceses, seguido por alemães e, em terceiro lugar, os britânicos. O Richard Barrett, né, já que ele é britânico, né, o Richard Barrett, ele é ex-diretor de operações antiterroristas do M16, o serviço de inteligência britânico do qual James Bond faz parte, disse que esses dados é um golpe fantástico e uma autêntica mina de ouro de informação. Vai ajudar muito o serviço de inteligência, de segurança, e olha só, uma TV britânica, a Sky News, ela reproduziu alguns dos formulários, que tem 23 perguntas, com endereço, tipo sanguíneo e nome de solteira das mães. Então, assim, se isso for verdadeiro, né, se esses dados forem legítimos, você vai conseguir, basicamente, rastrear um monte de gente que acaba migrando para lá e, principalmente, conseguir filtrar se alguns desses caras conseguiu se passar por refugiado para se infiltrar na Europa, ou recrutadores, enfim. Então nós temos aqui uma questão muito interessante desse desertor que levou um pendrive, ou seja, no final das contas o recado é: cuidado com seus pendrives.
né? Cuide deles. Bem, depois do combo de meninos Neymar que a gente teve na semana passada, hoje vamos passar a bola, né? E vamos para... Não tem menino Neymar. Hoje não tem menino Neymar, porque semana passada tem um menino Neymar honorífico que vai pra gente, né, pra avisar pro pessoal que o programa ele está sendo gravado excepcionalmente na quinta-feira, dia 10. Então, se alguma coisa aconteceu na sexta-feira, dia 11, nós não tivemos o Matias gritando Breaking News. Breaking News, hoje não. Então, é um simbólico pra gente. Mas por questões excepcionais, tá? Desculpem, pessoal, logísticas, tivemos que gravar na quinta-feira, dia 10 de março. Então, qualquer coisa que acontecer na quinta-noite, na sexta-feira, será coberto no próximo programa. Eu juro! Nós juramos. Vamos passar, então, pros peões. Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger. Isso é fácil. Quem que é o peão que, no caso, tá voltando para trás, né? Conseguiu. Vai pro Irã. Especialmente a questão aí da Guarda Revolucionária Islâmica, né, e sua frase sobre destruir Israel e atingir o nosso inimigo sionista, né, não é porque eu critico o governo do Benjamin Netanyahu que eu não reconheço o Estado de Israel, que você não precisa reconhecer o Estado de Israel. Essa é uma grande babaquice, né? Inclusive, infelizmente, reproduzida por muita gente. E, no caso, vai para o Irã, porque, primeiro, você, como você mesmo disse, eles retrocedem, né, nessa disputa de poder interno. Você retrocede no cenário internacional e você está advogando por uma política de extermínio. Isso é inconcebível. Então, peão isolado, como você disse, não tem muito o que pensar nessa semana. E qual é o peão que vai ser coroado essa semana, Felipe? O peão promovido vai para a imprensa turca, especialmente a imprensa independente turca, os jornalistas turcos que têm coragem de falar sobre o seu país, de denunciar o que acontece no seu país, de criticar as coisas, sejam dentro da Turquia, sejam fora porque tiveram que se exilar, alguma coisa assim, porque uma imprensa livre é essencial. Né? Óbvio, existe a imprensa que se vende, existe a imprensa que atende interesses específicos, e isso serve para qualquer espectro político, para qualquer partido político. Não se iludam achando que apenas um partido político tem os seus jornalistas na lista de pagamento. Porém, de qualquer forma, você invadir uma redação e prender jornalistas por serem jornalistas é algo inconcebível, algo intolerável num regime que se pretende democrático, que durante muito tempo foi inclusive um grande exemplo para o restante do mundo muçulmano, já que a Turquia é um país de maioria islâmica, com instituições seculares fortíssimas, elegeu uma mulher ainda na década de 1970, então fica aí o peão promovido para a imprensa independente turca. Vamos passar agora para as dicas culturais. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa para este final de semana? Então, a boa não é por motivos tão bons, né? Enfim, além da dica do filme Big Eyes, dado pela professora Regina, a minha dica cultural, né? Nós tivemos 2 mortes no meio musical essa semana, uma você vai falar. A minha dica cultural é o documentário da BBC, que inclusive reprisou esses dias na TV a cabo aqui no Brasil, chamado Produced by George Martin. George Martin era o nome do cara que tinha um apelido bem honorífico, né, de O Quinto Beatle, que ele foi o produtor dos Beatles, o cara que descobriu os Beatles, produziu vários dos seus principais discos, e não apenas isso, né, o documentário mostra, por exemplo, que ele produziu várias das primeiras trilhas sonoras de James Bond, ele produziu, inclusive, o tema do James Bond, né, que todo mundo conhece. Então tá aí, é um documentário, não é muito longo, é daqueles programas pra TV, é uma série da BBC, né, chamado Produced By, né, e aí vai falar de um grande nome da música, e tem esse Produced by George Martin,
que faleceu essa semana, aos 90 anos de idade. E aí passou na TV a cabo, eu peguei da metade pra frente, depois consegui assistir a primeira parte, porque tá no YouTube, inclusive, se você entende inglês, tá no YouTube na íntegra, dá pra assistir. Fica aí a minha dica cultural em homenagem à morte do George Martin. Bem, e ainda falando sobre a semana, sobre o Dia Internacional da Mulher, já que estamos na semana do dia 8 de março, a minha indicação é o documentário War, que é sigla para Woman Art Revolution, que trata da artistas visuais das décadas de 60 e 70, como Cindy Sherman, Marina Abramovic, Yoko Ono, The Guerrilla Girls, e é um documentário muito interessante, já que uma das principais atividades do homem, no caso o ser humano, que as mulheres eram impedidas de realizar, eram as artes visuais. Então esse documentário trata da arte contemporânea e de como a mulher conquista o seu espaço nas artes visuais. Considerações finais, Felipe? Mandar apenas um abraço para todo mundo que nos ouve, todo mundo que nos prestigia. Não esqueça também de acompanhar o Xadrez Verbal no Facebook, no Twitter. Já falei, eu acho isso muito esquisito, porque a nossa audiência do podcast é muito maior do que o número de seguidores nas mídias sociais. Não sei porquê, né? Até eu sei que em boa parte porque a nossa audiência do podcast ela é bastante diversa e tal. Mas enfim, sigam lá também. Os e-mails ainda estão atrasados, peço desculpas, mas eu leio todos e eu vou responder todos, prometo. Eu sempre pego às vezes um fim de semana assim para responder. Acho que farei isso nesse fim de semana, inclusive. E espero que tenham gostado da entrevista com a professora Regina sobre questões da Semana do Dia Internacional da Mulher. E, como sempre, comentários, críticas, fique à vontade para mandar seus recados, seus e-mails, seus tweets, suas mensagens. Estamos aqui para isso e até a próxima. E como forma de homenagem também, já que o Felipe tinha adiantado, a gente vai encerrar o programa de hoje com a música Assim Naná Ensina, parceria de Naná Vasconcelos, que nos deixou também essa semana, com Itamar Assunção. E o curioso dessa música é que ela faz parte de um álbum póstumo do Itamar Assunção, em parceria com o Naná, chamado Isso Vai Dar Repercussão. Então, aonde que eles tenham se encontrado, tá rolando um som. Então, ficamos aí com essa homenagem ao percussionista pernambucano.